Olá a todos, meu nome é Graciano Reis, eu sou farmacêutico, professor aqui do Colégio Secom, para os cursos de farmácia, enfermagem, nas disciplinas que se referem ao curso de medicamentos, à área de medicamentos. Hoje nós vamos ter uma aula sobre os anti-inflamatórios, funções dos anti-inflamatórios e dos perigos do uso descontrolado desse tipo de medicamento. Começando com um breve histórico, um cara chamado Edmund Stone utilizou a casca de uma árvore chamada salgueiro para o tratamento da febre. Então ele utilizou o chá da casca desse salgueiro, que é chamado cientificamente de Salix alba, e verificou que esse chá podia tratar a febre, conseguia curar a febre dos seus pacientes. Em 1829, um outro cientista chamado Henri Leroux isolou o princípio ativo dessa casca do salgueiro e denominou de salicina. Mais para frente, outro cientista chamado Hoffmann preparou então o conhecido ácido acetil salicílico. Levou esse nome porque originou-se da árvore chamada Salix alba, por isso que chama ácido acetil salicílico. Mais para frente, em 1899, outro cientista chamado Henrich introduziu então a aspirina no mercado como um novo fármaco, já na forma industrializada, produzido pela empresa Bayer. Então, a partir daí, o ácido acetil salicílico começou a ser comercializado na forma do medicamento, como tal a gente conhece hoje. Os anti-inflamatórios, eles podem ser classificados de acordo com suas características em anti-inflamatórios não esteroidais e anti-inflamatórios esteroidais. Qual é a diferença entre esses dois tipos de anti-inflamatórios? Primeiramente, os anti-inflamatórios chamados não esteroidais, eles vão agir num local específico da célula, que é na sua membrana plasmática. Tá? A ação dos anti-inflamatórios não esteroidais também ela é diferente. A ação desse tipo de anti-inflamatório vai ser principalmente antitérmica, analgésica e anti-inflamatório. Alguns com uma ação mais anti-inflamatória, outros com uma ação mais analgésica, outros contam com uma ação mais ou menos antitérmica. Os anti-inflamatórios hormonais ou esteroidais, eles vão agir tanto na membrana da célula quanto também no seu interior. Isso vai dar para esse tipo de medicamento uma potência um pouco maior. Então, eles têm uma ação mais potencializada. Consequentemente, com o uso prolongado, eles também vão ter efeitos colaterais mais pronunciados. Tá? Então, as ações principais dos anti-inflamatórios esteroidais são anti-inflamatória, imunossupressora e antialérgica. A imunossupressora e a ação antialérgica a gente não conta nos anti-inflamatórios não esteroidais. Por que é tão importante a gente estudar sobre os anti-inflamatórios não esteroidais? Primeiramente, tem uma informação de que 5% do consumo de medicamentos no mundo correspondem aos anti-inflamatórios não esteroidais. Eles estão no topo da lista de medicamentos utilizados sem prescrição médica, ou seja, o que a gente conhece como automedicação. A maioria desses medicamentos são isentos de prescrição. É o que a gente chama em farmácia de MIPs, medicamentos isentos de prescrição. Então isso facilita muito o acesso dos pacientes, da população em geral, a esse tipo de medicamento. Outra importância da gente estudar os anti-inflamatórios é porque é um grupo de medicamentos que a gente tem muito efeito colateral. E em alguns grupos de pacientes, esses efeitos colaterais podem ser bastante graves. E com relação às interações medicamentosas, que a gente observa muito também com os anti-inflamatórios, interferem na ação de outros medicamentos. As principais indicações para os anti-inflamatórios não esteroidais incluem as seguintes: condições inflamatórias, doença crônica das articulações, dor músculo-esquelética, cefaleia, dor menstrual, dor de dente e dor pós-operatória de leve a moderada. Para a gente entender um pouco melhor sobre a ação dos anti-inflamatórios, é importante que a gente reconheça os sinais da inflamação, como se origina um processo inflamatório. A inflamação ela é caracterizada por 4 características principais, que é calor, rubor, tumor e dor. Então, quando a gente tem a presença de uma ou mais dessas características, a gente pode
definir um determinado local como sendo inflamado, como estando inflamado. A persistência desses sinais, né, pode levar à perda da função do tecido onde eles estão ocorrendo. O que vai causar essa inflamação? O que vai servir de estímulo para aquele processo inflamatório ser desencadeado? Primeiramente, a gente tem um dano tecidual, é o principal tipo de estímulo que a gente tem. Pode ser um corte, uma incisão, um tecido lesionado, de qualquer forma, vai promover a liberação de mediadores inflamatórios, que são as substâncias chaves nesse processo todo, que vai levar aqueles sinais da inflamação que a gente viu. Esses mediadores inflamatórios, essas substâncias que são produzidas no tecido lesionado, elas precisam ser combatidas. E é isso que o anti-inflamatório vai fazer. Ele vai inibir a produção dos mediadores inflamatórios, reduzindo então os sinais da inflamação. Os principais mediadores inflamatórios que a gente precisa combater durante uma inflamação são chamados de prostaglandinas. O nosso organismo ele produz durante o tempo inteiro, enquanto a gente estiver se movimentando, estiver com o metabolismo ativo, ele produz mediadores inflamatórios em quantidades maiores ou menores. Alguns desses mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas, podem ser benéficas em algumas funções. Algumas delas têm funções como, por exemplo, proteção da mucosa gástrica, então elas ajudam a proteger o nosso estômago do ácido que contém nesse local. E outras já são danosas para os tecidos, que nós vamos ver quais são essas propriedades maléficas que a gente tem que combater. Para a gente entender onde os anti-inflamatórios agem especificamente, é importante a gente saber a cascata de reações que acontecem quando a gente tem um dano no nosso tecido, quando a gente tem uma lesão no nosso tecido. Então, existe uma enzima chamada ciclooxigenase, que ela é responsável pela produção dessas prostaglandinas, tá ok? Então, se a gente inibir a ação dessa ciclooxigenase, a gente vai conseguir inibir também a produção das prostaglandinas. Então, é isso que os anti-inflamatórios não esteroidais fazem. Eles inibem a síntese das prostaglandinas através da inibição da ciclooxigenase, que em farmácia a gente chama de COX, que significa ciclooxigenase. Uma vez desencadeado o processo inflamatório, essas prostaglandinas elas vão ter diversas funções no nosso corpo. Então, por exemplo, elas podem aumentar a permeabilidade celular, elas vão provocar edema, que é o inchaço, elas vão provocar eritema, que é a vermelhidão, elas vão provocar hiperalgesia a nível do sistema nervoso, que é o aumento da dor, elas vão provocar febre. Quimicamente, nós podemos classificar os anti-inflamatórios não esteroidais de acordo com o grupo químico ao qual pertencem. Então, a gente tem aí alguns exemplos de anti-inflamatórios bastante conhecidos, né? Os salicilatos, representados aí pela aspirina, o paraminofenol, representado aí pelo paracetamol, né? Derivados do ácido acético, a indometacina e o diclofenaco, derivados do ácido fenilantranílico, o ácido mefenâmico, derivados do ácido propiônico, a gente tem o ibuprofeno e o naproxeno, derivados do ácido enólico, a gente tem o meloxicam e o piroxicam, e derivados da pirazolona, a gente tem a fenilbutazona e a dipirona, além dos inibidores seletivos da COX-2, que são os coxibes, celecoxib, rofecoxib, então eles também vão inibir um tipo de ciclooxigenase. Lembrando que alguns anti-inflamatórios contidos nessa lista que eu comentei, né, têm uma atividade anti-inflamatória bem pequena. Por exemplo, o paracetamol e a dipirona, eles são mais analgésicos e antitérmicos do que propriamente anti-inflamatórios. Mas, de uma forma geral, eles entram aí no grupo dos anti-inflamatórios. Como eu disse, né, uma importância da gente estudar os anti-inflamatórios não esteroides é com relação aos seus efeitos colaterais que eles podem causar. Então, algumas prostaglandinas, elas ajudam a proteger o estômago. Então, logo, a sua inibição vai promover o quê? A perda dessa proteção do estômago. Então, a perda da proteção estomacal vai
colocar o nosso estômago exposto ao desenvolvimento de úlcera. Então, é por isso que o uso de anti-inflamatórios não esteroide em algumas pessoas pode desencadear o aparecimento de úlceras ou a dor no estômago. Então, devido à inibição das prostaglandinas que são benéficas à proteção do estômago. Algumas prostaglandinas, elas atuam também como promotores, da agregação plaquetária. O que significa isso? As prostaglandinas, elas ajudam na coagulação do sangue. Então, quando a gente utiliza o anti-inflamatório de forma indevida, o que acontece? A gente vai inibir essas prostaglandinas e vai aumentar o risco de sangramento pela inibição da agregação das plaquetas, que são os componentes do sangue responsáveis pela nossa coagulação. Então, de certa forma, a gente pode dizer que é como se os anti-inflamatórios eles deixassem o nosso sangue mais fino, mais ralo, mais propenso a sangramentos, pela inibição dessa agregação plaquetária. Porém, isso pode ser uma característica desejável. Alguns pacientes fazem uso de ácido acetil salicílico em doses baixas justamente para inibir essa agregação plaquetária e prevenirem o infarto. Então, o AS ele é muito utilizado nas dosagens de 100 mg uma vez ao dia para ajudar na prevenção de infarto, se valendo aí desse efeito colateral de aumentar o risco de sangramento, de diminuir, na verdade, o risco de formação de trombos. Outro efeito colateral dos anti-inflamatórios não esteroidais é com relação à função renal. Os anti-inflamatórios têm a capacidade de diminuírem o fluxo sanguíneo dentro do nosso rim. Então, isso com o uso crônico, indevido, em alguns pacientes que fazem parte de grupo de risco para doença renal crônica, essa inibição desse fluxo sanguíneo, essa redução de fluxo sanguíneo, ela pode ser persistente. Então, o paciente pode evoluir para uma insuficiência renal crônica devido ao uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Outro efeito colateral importante, os anti-inflamatórios, eles podem diminuir ou anular o efeito dos antihipertensivos, tá ok? Então, alguns pacientes que fazem uso de antihipertensivos de forma contínua, que já que é uma doença crônica, eles podem ter esse prejuízo ao utilizarem um medicamento anti-inflamatório. Então, por exemplo, eles podem cortar o efeito ou diminuir o efeito de diuréticos, como por exemplo a furosemida, a hidroclorotiazida, e também de outros antihipertensivos, como captopril, enalapril e até mesmo o losartan. Então, o paciente que utiliza o antihipertensivo pode ter picos de pressão ao utilizarem medicamentos anti-inflamatórios. Outra classe de anti-inflamatórios são os anti-inflamatórios esteroidais, também conhecidos como anti-inflamatórios hormonais ou popularmente como corticosteroides. Como disse no início, eles têm uma diferença em relação aos não esteroidais devido às suas ações. Então, os corticoides eles são potentes anti-inflamatórios, mais potentes que os não esteroidais, e também são potentes antialérgicos e imunossupressores. O que significa isso? Eles têm a capacidade de diminuir a ação do nosso sistema imunológico. Com relação aos efeitos colaterais, também a gente tem efeitos colaterais diferenciados, principalmente quando o paciente utiliza corticoide por longos períodos, mais de 6 meses. Os anti-inflamatórios corticoides ou esteroidais, eles podem ser classificados de acordo com a duração da sua ação, baseado em uma única dose. Dessa forma, a gente tem como classificação corticoides de ação curta, corticoides de ação intermediária e corticoides de ação longa. Como exemplo de corticoides de ação curta, nós temos a cortisona e a hidrocortisona, que tem duração em média entre 8 e 12 horas. Ação intermediária, a gente tem a prednisona, prednisolona, metilprednisolona e a triancinolona, que tem tempo de duração entre 12 e 36 horas. E de ação longa, a dexametasona e a betametasona, que tem aí um intervalo de ação entre 36 e 72 horas. Os anti-inflamatórios esteroidais, eles têm diversas ações, então eles atuam de diversas formas no nosso organismo para controlar a inflamação ou a alergia ou causar a imunossupressão.
A primeira delas é o metabolismo de carboidratos. O tratamento prolongado ele pode causar hiperglicemia prolongada e a pessoa pode desenvolver também um diabetes iatrogênico, que a gente chama, que é devido ao uso de medicamentos. Os anti-inflamatórios esteroidais, eles atuam no metabolismo das proteínas. Eles reduzem a síntese de proteínas e aumentam a degradação das proteínas musculares. Então, isso vai levar o paciente à perda de massa muscular. Outro prejuízo que a gente tem potencial aí com o uso dos corticoides é com relação ao metabolismo dos lipídios. Eles podem aumentar os nossos triglicerídeos, aumentam o triglicerídeo no sangue e promove a redistribuição da nossa gordura corporal. Então, o paciente que utiliza corticoide por longos períodos, ele vai ter geralmente características típicas de quem utiliza esse tipo de medicamento. Então, ele vai ter um acúmulo de gordura na região facial, ele vai ter um acúmulo de gordura na região abdominal e um acúmulo de gordura na região da nuca. O metabolismo de minerais, ele também é prejudicado pelos corticoides. Os corticoides, eles reduzem a absorção de cálcio, então isso pode ser problemático em pessoas que estão acima dos 40 anos, principalmente as mulheres acima dos 40 anos, pode desenvolver osteoporose, e em pessoas de pouca idade, que estão em fase de desenvolvimento, fase de crescimento, principalmente as crianças aí, que podem também desenvolver problemas de crescimento devido a essa redução na absorção do cálcio. Os corticoides, eles também aumentam a excreção renal desse cálcio e contribuindo aí com o surgimento de osteoporose. Outra importante ação dos corticoides é a chamada ação mineralocorticoide. O que significa ação mineralocorticoide? Significa que os corticoides, eles são capazes de reter sódio e água no organismo humano. Então isso pode levar à hipertensão, além do inchaço característico e também à redução do potássio circulante, levando a um quadro que a gente chama de hipocalemia. Todas essas ações dos corticoides, com o uso prolongado, pode levar a uma síndrome, conjunto de sinais e sintomas, que a gente denomina de síndrome de Cushing. O que significa a síndrome de Cushing? Então, a pessoa vai ter todos os efeitos que a gente viu anteriormente. Então, ela vai ter o acúmulo de gordura na região facial, na região de nuca, na região abdominal. Por esse desenvolvimento dessas regiões, ela pode desenvolver estrias, ganho de peso, perda de massa muscular, fazendo com que o paciente tenha braços e pernas mais afinados, a pele ela fica mais fina, aparecem hematomas, fácil aparecimento, e também a cicatrização desses pacientes ela fica dificultada. Então, o conjunto desses sintomas, desses efeitos colaterais, eles são chamados de síndrome de Cushing, porque eles imitam um excesso de corticoide naturalmente. A síndrome de Cushing ela pode aparecer de forma natural, ela pode ser uma doença adquirida devido ao excesso de cortisol circulante ou com o uso do anti-inflamatório esteroidal, com o uso prolongado de corticoide. Então, se você é uma pessoa curiosa, que gosta dos assuntos referentes aos medicamentos, que gosta da área de saúde, gosta de entender como os medicamentos funcionam, se você gosta de utilizar esses conhecimentos para ajudar os pacientes, as pessoas que utilizam os medicamentos, de passar esse tipo de informação para os pacientes, convido a fazer parte aqui do nosso time. Sou professor aqui no Colégio Secom já há 4 anos. O curso de farmácia do Colégio Secom, ele tem uma aceitabilidade pelo mercado muito boa, Os alunos são rapidamente absorvidos aí por grandes empresas, por grandes hospitais, e sempre se dão muito bem depois de cursarem aqui no Secom. Então, muito obrigado a todos. Meu nome é Graciano Reis, eu sou farmacêutico e professor aqui no Secom.